Olá, mamães! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Graças a Deus, vou conseguir gravar esse vídeo, né? Como vocês puderam ver aí no título, com relação ao bullying, né? Que eu sofri e a minha experiência, a experiência dos meus filhos aqui no Japão. Vou falar bem amigável aqui pra vocês, né? Porque assim, pra eu não errar muito no português. Porque quanto mais eu penso assim, falar bonito, mais eu erro, meu gente. Então, para quem tá chegando aqui, é novo aqui no canal, vou deixar o link para vocês, se vocês ainda não assistiram, que fala um pouquinho da minha história, né? A minha chegada aqui no Japão e por que eu falo português errado. Então, assiste lá. E o último recado é para vocês que me assistem, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você se identificar com esse assunto, né, com alguma coisa que eu falar aqui, já deixa seu joinha e comente aqui abaixo, né, a sua experiência com seus filhos aqui no Japão, tá? Porque assim, YouTube vai entender que o assunto é muito importante, que ele precisa entregar mais pessoas. E isso é muito bom porque deve chegar mais mamães, né, que de repente está sofrendo com relação a isso aqui no Japão e vai ajudar elas também, tá bom? Então agora vamos para o assunto. E eu queria separar em 4 tópicos. Primeiro, a minha experiência com relação ao bullying. Segundo, a experiência dos meus filhos. Terceiro, posicionamento da criança. E o quarto, posicionamento dos pais. Na primeira série mesmo, já começou as palavras chatas, aconteceu uma coisa assim que deixou bastante chocada. Não somente eu, mas a classe toda. O que aconteceu? Estávamos na aula de Kokugo ali e a professora tinha deixado uma lição, nós todos que estava fazendo, né? Aí eu não estava entendendo uma coisa e eu perguntei para um menino que estava sentado do meu lado, ele se chamava Kazuki-kun, até hoje eu lembro o nome dele completo, mas eu vou falar só o de baixo, o Kazuki-kun, e eu perguntei para ele. Aí, menina, de repente ele falou assim, alto ainda, né? Você é burra, não faço, é assim. Aí ele falou assim, ó, Kuni ni kaereba, Kuni ni kaere. Ele falou que vai embora pro seu país, vai embora daqui, né? E a classe toda ouviu o que aconteceu, minha gente. Aconteceu que a professora, ela chamou ele falou assim, ó, bem sério e baixo. Kazuki-kun, vem aqui. Aí toda a classe já ficou em silêncio, aí ele levantou, ele foi lá na frente. Gente, aconteceu uma cena assim que realmente esse foi 31 anos atrás. E isso não acontece mais hoje, no dia de hoje, 2022, porque se acontecer isso, é questão de coisa séria. O professor não pode fazer isso na verdade, né? O que aconteceu? Ele foi lá na frente, aí a sensei, gente, ela deu pá no rosto dele, bateu no rosto dele, assim, sabe? E ela falou assim, você nunca mais fala isso, porque ela é o mesmo ser humano que você. Olha suas mãos, olha seus pés. Ela também tem igual. Então nunca mais você fala isso pra ninguém. Peça desculpa pra ela. Aí, gente, eu só sei que o menino, bem envergonhado, ele olhou pra mim, pediu perdão, pediu desculpa, né? E eu falei assim, não, tudo bem, né? Tudo bem. Aí depois a gente virou amigo, depois com relação a esse menino não teve nada, né? É um assunto assim, gente, bastante chocante, né? Se a gente contar o dia de hoje, realmente é caso de polícia, isso, de professor levantar a mão. Mas antigamente acontecia bastante, assim, de as professoras deixar aluno de castigo para aprender a lição. Acontecia bastante isso no Japão, né? Hoje em dia não pode fazer isso, não pode, né? Isso foi a primeira, assim, bullying verbal que aconteceu. Eu não sei se conforme essa atitude da minha professora, eu senti bem protegida, sabe? Então eu ganhei meio que confiança em mim mesmo. Por que que eu falo assim? Porque até então, até meus 4 anos, a minha mãe falava assim que eu era muito boba. Eu apanhava, sabe, assim, das crianças menores. E eu vinha no Brasil embora chorando, né? E minha mãe falava assim, por que que você apanhou de novo daquela menina que é menor que você? E por que que você não reagiu? Né? E eu era desse jeito, gente. Então, depois que eu entrei no Shogaku, meio que meus pais não me ensinaram como se proteger, não me falaram que com relação ao bullying, que podia ter, como fazer, não me ensinaram, mas, tipo assim, foi acontecendo, sabe? Então, isso foi
bullying e a minha professora protegeu. E o que aconteceu, gente? Aí depois aconteceu que os meninos começaram a falar assim, bacadiro. Bacadiro é tipo assim, nacionalidade burra, né? Ou falava assim, você é butadiro, caldo de porco, são porcos, tal, tudo, né? E quando eles falavam isso, eu dava risada. Eu dava risada e falava assim, tem mais outra piada? Então, assim, aí eles ficavam assim, tipo assim, nossa, não tem graça mexer com ela não, sabe? E isso que acontecia, porque aqui no Japão, gente, eu não digo só aqui no Japão, mas eu acredito que a gente, tipo assim, ser humano, né, é meio covarde. Então, o que acontece bastante aqui no Japão? Quando a pessoa abaixa a cabeça e fica meio assim, reprimida, aí que eles montam em cima. Então, eu tinha isso na minha cabeça, não sei porquê, meus pais não me ensinaram isso, mas eu tinha isso, sabe? Então, eu revidava, no caso, eu revidava, né? E eles ficavam assim, não tem graça de mexer com elas, não. Eita, minha bebê acordou. Espera só um pouquinho, gente. Bom dia, bebê! Olha lá, só pra vocês verem um pouquinho a minha bebê, ó, ela tem 8 meses. 8 meses, ela acordou do cochilinho dela, agora eu vou atender ela, minha gente. Já já eu volto pra a gravação. Oi, pessoal! Oi! Olha o cabelo, gente, só pra vocês conhecerem um pouquinho da minha filha, pra quem tá chegando agora. Ela tem 8 meses e vida de mãe é assim mesmo, né? Tem que parar a gravação, socorrer a bebê. Se ela ficar quietinha aqui, eu posso continuar a gravação. Então, isso foi, né, me chamaram de bacadiro, butadiro. E outro bullying, assim, que aconteceu, a gente tava jogando uma queimada, dotiporo, queimada, né, que fala no português. Aí, gente, sem querer, nessa jogada aí, que todo mundo fica vibrante, eu afastei pra trás e acabei pisando no tênis branquinho, novinho, de uma amiga. Ela chama Shiro-chan. A gente não era tão amiga assim não, né? Vocês vão ver o porquê. Eu pisei sem querer e sujou. Com certeza sujou. Aí ela virou pra mim e falou assim, tirou o tênis, mostrou assim pra mim e falou assim, você vai lavar. Você vai lavar. Ela parou ali o dotiboro, né? E eu falei, eu não vou lavar. E acho que ela ficou meio sem graça, que todo mundo tava olhando. Ela colocou o tênis de volta e falou assim, você vai ver. Tipo assim, me ameaçou, né? Aí, quando terminou a dotiboro, né? Acabou o recreio, aí acabou a aula. E na hora de ir embora, ela tava de marcação comigo, gente. Ela tava me esperando lá fora. Aí, na hora que lá fora tem como falar assim, um lugar assim de beber água, né? E eu bebi água ali antes de eu caminhar, porque eu morava longe da escola, eu andava 50 minutos a pé, então eu tava tomando água, né? Na minha época, eu não levava suitor. A gente bebia água da escola mesmo, ainda mais na Gana, que a água é gostosa, né? Então a gente bebia água lá, minha gente. Aí quando eu terminei, eu tipo assim, eu fiquei assim, aí ela tava ali atrás de mim, fez assim em mim, né? Tipo, né? Aí ela tirou o tênis de novo e falou assim, agora você vai lavar. Ninguém tá olhando, mas você vai lavar o meu tênis. Agora, Ima, kusarate. Ela falou. Só sei, gente, que eu peguei, olhei bem firme assim pra cara dela. Eu falei assim, eu não vou lavar. Não foi de propósito. Eu não fiz com maldade, pisei de propósito. Então, eu não vou lavar. Fui embora, sabe? Ela até me segurou assim, eu só fiz assim, né? E fui embora. Então, aí o que aconteceu? Cheguei em casa, né? Eu contei pros meus pais. Contei pro meu pai. Aí, eu quero entrar nesse assunto um pouquinho com relação aos meus pais. Os meus pais, gente, eles trabalhavam muito, né? Muito na fábrica, assim, fazia muita hora extra. Então, eles nunca estavam presentes na minha escola. Sabe aqueles dias de que a visitação dos pais na escola? Então, eles nunca iam. Nunca ia e eu já estava até acostumada. No começo eu sentia falta, né, assim, porque todos os pais estavam lá e meus pais não estavam, minha mãe não estava. Então, vai, gente, sabe? Vai, porque a criança, querendo ou não, sente falta, viu? Sente bastante falta. E na hora de ir embora, todo mundo ia embora com os pais. Aí minha amiga, né, ficava com muita dó de mim, muita dó. Aí falava pra mãe se podia levar eu também, que a gente morava perto. Então toda vez eu ia embora com ela, né? Mas assim, eu entendo hoje, assim, meus pais, ele tinha que trabalhar, né? Na época que eu tinha bastante filhos, né? Nós era 5 filhos, né?
Então, eles tinham que trabalhar, mas assim, eu sentia falta. Mas sempre no Undokai, eles iam. Eu lembro assim que meu pai e minha mãe iam e faziam o bentô gostoso. Então assim, sempre todo ano no Undokai, né, ele estava presente. Mas fora isso, não estava presente. Mas quando eu precisei, né, com relação que estava sofrendo esses dias de meia aí, o meu pai ligou para a escola. Ele ligou para a escola, não sei o que ele falou, porque eu era criança, eu não fiquei lá prestando atenção, mas eu acredito que ele deve ter brigado, não, falando que falar das coisas que os pais falariam, né? Só sei que no dia seguinte, a minha professora me chamou essa menina, conversou, né? E essa menina pediu desculpa pra mim, abaixou a cabeça, e eu falei, não, tudo bem, né? Se você entendeu, então tudo bem, né? Que não foi, que foi sem querer, então tudo bem. E ficou resolvido, né? Então ela já não perseguia mais e também nunca mais fez o IDME. Agora eu quero contar um pouquinho da minha experiência, no sentido assim, a minha reação, né, com relação à agressão que teve no caso, né? Quando eu tava na 4ª série, entrou mais uma brasileirinha, né, que acabou sendo minha amiga ali, foi a Michelle. Então, quando ela entrou na escola, essa menina, Takako-san, que tinha um pouquinho de amizade comigo, ela ficou enciumada, ela ficou com ciúmes e começou a pegar pé da Michelle. O que acontecia, gente? Todo dia, praticamente todo dia, as duas brigavam assim de se pegar mesmo, né? E toda vez, assim, outros japoneses ficavam com medo de entrar no meio da briga e me chamavam para separar as duas. Então, da 4ª série até a 6ª série, né, no 2º bimestre, assim, eu ficava separando as duas da briga, sabe? Meio que, tipo assim, era uma briguinha, mas acabava, assim, tendo agressões das duas partes, né? Então, isso não melhorava. Eu sempre separava as duas. E a Michelle que me evangelizou, né, falou de Jesus pra mim. Então, assim, a partir dos 10 anos, né, eu conhecia Jesus, me apaixonei por ele, então eu tava aprendendo sobre Jesus. E quando eu via as duas brigando, eu falava assim, Michelle, você falou assim que não pode ficar batendo nas pessoas, tal. Aí ela falou assim, mas Jesus também não gosta que a gente fique apanhando sempre. Aí eu fiquei assim, deixa eu separar as duas, sabe? E eu ia lá separar as duas. Sempre a professora entrava no meio, conversava, mas a briga assim começava pequeno e sempre as duas acabavam brigando. E isso sucedeu, né, até 6ª série. E aí, quando a gente estava na 6ª série, aconteceu que ela foi mexer comigo. De costume aqui no Japão, né, as crianças, depois do kyushoku, do almoço, as crianças mesmo limpam a escola, né? Limpam a escola. Então a gente estava fazendo um soji e a nossa turma fazia soji nessa época aí na frente da sala da diretoria, shokuinsu, né? Então tinha a sala da diretoria, dos professores e tudo mais. E nós estávamos limpando, acabou a limpeza, também de costume, aqui no Japão, as crianças fazem reuniões. A gente então fez reuniões entre nós. E quando acabou a reunião, gente, peço desculpas, tá? Pela minha bebê, assim, aparece, de repente some na câmera, aparece de novo, tá? Porque, assim, o meu melhor horário pra gravar é durante o dia. Porque se eu deixar pra noite, realmente eu não consigo. Porque daí chega minha filha de 10 anos, depois chega o meu filho de 15 anos, aí tem meu marido também que chega, né? Então eu gosto de dar a minha atenção pra eles e realmente depois eu não consigo fazer a gravação, tá? Então, me desculpem. Então, acabando a reunião, gente, não sei, eu não lembro que piada que eu fiz, que todo mundo achou engraçado da minha turma. Só a Takako-san que não gostou, ela fez, tsumaranai, tipo, sem graça, né? E ela virou de costa e eu fiz assim pra ela, banana, né? E bem na hora, ela virou pra trás e viu eu fazendo pra ela. Aí, em vez de ela falar algo, tipo, que não gostou, ela agiu, né? Ela deu um tapa na minha cabeça. Gente, só sei que na hora o sangue subiu, porque acho que eu já não tava aguentando mais ver essa cena, né? De ela encrencar com a Michelle, toda vez o povo ter medo dela, sabe? Assim, e eu só sei que o sangue subiu, né? Foi o primeiro tapa que ela me deu, foi o primeiro e o último. Por quê? Gente, só sei que eu catei a menina pelos cabelos. Gente, eu vou contar essa experiência, mas por favor, eu não tô ensinando isso, assim, pra vocês ensinar
seus filhos fazer isso, tá bom? Eu tô contando a minha experiência, né? Qual foi a reação que eu tive na escola aqui. Então eu peguei ela pelo cabelo, puxei, eu fui dando um tapa, sabe? Assim, eu nem via. Eu sei que eu peguei, puxei o cabelo, comecei a brigar. E as crianças em volta, sensei, né? Tava na frente ali da diretoria. Então os professores já veio assim, assustado, né? Com a briga. E a minha professora também tava ali, né? No Shokuin Instituto. E ela veio pra fora, só sei que ela foi tentar separar eu da menina. E eu agarrei ela aqui assim, bem brava mesmo. E olhando bem furiosa pra ela, né? Pra menina. E a professora falava assim pra mim, solta, Lady. E eu falava assim, Hana-sanai. Hana-sanai. Eu, tipo, não vou soltar. Não vou soltar. E eu segurava assim, acho que na hora assim, eu tava com raiva mesmo, brava dela, né? E eu falei isso, não vou soltar. E olhando firme pra ela. E ela meio amedrontada, porque acho que não esperava essa reação de mim, né? E só sei que daí a professora fez assim na força e conseguiu separar eu dela, né? Enfim, minha gente, essa foi a primeira e a última briga que eu tive na escola, no Shogaku. Só sei que acabando essa briga, eu fui pra sala e todas os alunos, todas as crianças chegou e falou assim, vibrando, festejando, feliz pelo acontecimento. Por quê? Porque todo mundo lembra que eu falei que tinha medo, ninguém podia responder nada pra ela, que apanhava, então todo mundo falava assim, nossa, obrigado, Leide, por ter brigado com ela, ter batido nela, porque, ai meu Deus, é tudo que eu queria ter feito, eu não tinha coragem, tal, sabe? Só que na época, assim, eu fiquei triste, né, porque como eu já conhecia Jesus, e eu sabia que na hora eu desagradei a Jesus, então a Michelle tinha me dado, né, na época, um livro de, como falar, o plano da salvação, então eu fiquei vendo aqueles desenhos, pedindo perdão pra Deus, né? Mas enfim, gente, como também eu nunca gostei de ter inimizade, então assim, só sei que depois dessa briga, eu todos os dias, eu falava bom dia pra ela, sabe? Bom dia, porque assim, depois dessa briga eu também, a Sensei conversou com a gente, então a gente se acertou, pediu desculpa uma pra outra, e só sei, gente, que ela nunca mais mexeu comigo, e nem com a Michelle, parou, sabe? Mas eu ficava realmente todo dia, ohayou gozaimasu, ohayou, genki, sabe assim? Pra reconquistar a amizade dela, né? E, enfim, acabou a sexta série, quando a gente entrou no Chugaku, no ginásio, ela meio que aceitou novamente a minha amizade. Então a gente virou amiga, de verdade, amiga. Bom, até aqui foi a minha experiência. Agora eu vou contar a experiência dos meus filhos também, porque eles sofreram bullying também. Hoje em dia, graças a Deus, eles não sofrem mais. Vou começar com meu filho mais velho. Ele também, quando entrou no Ichiren-sei, começou edime verbal, né, pelas palavras. Ele também recebia a palavra assim, bacadiro. Aí ele vinha e falava, mamãe, os meninos estão falando isso, tal. E então eu comecei a ensinar ele para ignorar, né, essa famosa palavra que a gente fala, né, para os nossos filhos, para ignorar. Ou então falar para, né, se tiver muito repetitivo. Então é o que ele fazia. Aí parava, né, aí depois voltava de novo. E eu sempre ensinei meu filho assim, primeiro você tem que resolver sozinho, porque assim, eu acredito assim, que eu sempre tinha em minha mente que eu preciso ensinar meu filho a se defender, porque ele precisa ser homem também, né? Não é sempre que eu vou estar lá com ele, não é sempre que eu vou poder entrar resolvendo tudo. Então eu preciso ensinar meu filho a ser homem. Então eu ensinava pra ele assim, vai, resolve, tenta resolver. Não conseguiu? Fale com a professora. A professora também não conseguiu resolver, então eu vou entrar. Então ele sabia, né, na mente dele que o procedimento. Então ele tentava resolver. Enfim, gente, aí até que melhorou. Só que um dia ele voltou com a mochila marcada de um tênis. Ou seja, quando eu tava voltando na turminha, ele levou um chute na mochila. Aí eu pensei, agora partiu para agressão. Chute é uma agressão. Então, na mesma hora que ele chegou lá em casa, falou assim que levou um chute, e eu perguntei para ele também, que é importante, porque não é tudo assim que o nosso filho é vítima, né? Então a gente, assim, eu tinha minha mente, eu vou perguntar primeiro para ele o que aconteceu, eu vou verificar, né, se ele provocou também ou não. Aí ele falou para mim que não, que eu tava na fila certinho, só que tem uma hora que ele foi catar alguma coisa, ele acabou saindo um pouquinho, assim,
ali, né? E o menino já veio assim, o que você tá fazendo? Que não sei o quê. E já deu um chute no Cauã. E ele caiu, né? Eu falei, então é isso mesmo que aconteceu? Nada mais? Você não provocou? Não, mamãe, foi isso. Eu falei, então bora agora mesmo pra escola. Então, eu peguei a mochila, cheguei na escola, eu fui direto na sala dos professores, né? Abri lá, cheguei assim mesmo, com a mochila, tipo, mostrando. Eu falei assim, eu quero falar com a professora do Cauã. Aí todo mundo já ficou assim, né? Porque, gente, é muito importante a gente chegar lá na escola com a postura, sabe? Depois eu entro em detalhes depois, tá? Senão vai ficar muito longo. Então eu cheguei lá, tipo, com uma cara que eu não gostei, tô aqui pra resolver. Aí, tipo assim, vou chamar já o diretor também, a Sensei, né? Deixa eu tomar, mamãe, espera um pouquinho e tal. Enfim, a professora veio, então eu tava eu e a professora. Aí eu contei tal tudo, né, o que aconteceu, que ele tinha levado um chute, eu perguntei pra ele se ele tinha provocado, ele falou que não, contei tudinho como foi. Aí, gente, o que aconteceu? Você sabe que aqui no Japão também, que muitos pais sofrem preconceitos e muitos pais sofrem também meio que bullying dos professores, né? Então, o que aconteceu? Na hora, quando eu expliquei pra ela, porque eu já trouxe relatório também, que não era só isso que ele tinha sofrido. Ele já estava sofrendo idime verbal, chamando de burro, de feio, é isso, aquilo. Eu fui anotando o que falaram e as datas. Então, eu falei isso pra ela também, né? E que agora eu tô entrando porque já partiu pra agressão física, embora foi na mochila, mas se eu deixar, na próxima vez vai ser no rosto, no corpo, então eu preciso entrar. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim pra mim, bem firme, né? Tipo, você tinha que falar do antes, mamãe. Não agora que aconteceu. Você tinha que falar tudo isso antes pra mim. Em nenhum momento ela mostrou ali compaixão. No momento ali, eu vi assim, pedindo desculpa. Nossa, puxa vida, aconteceu isso. Nossa, a gente vai tomar provisões, tá, mamãe, tal. Nada disso, sabe? Eu não vi nada disso. Então, um recado aqui para os pais também, que eu fiz, né? E eu sempre, assim, ensino as pessoas, né? Inclusive, eu coloquei no Reels, lá no Instagram também, com relação a isso, que é muito importante, a nossa postura como os pais. Quando nossos filhos sofrem o IDM na escola, a nossa postura, quando vai lá na escola fazer uma reclamação, ali uma conversa, é importante a gente chegar lá com postura firme, sabe? Que não gostei, não tô gostando, tô aqui para resolver. Porque eu já fui tradutora lá em Haiti 9 anos. E aqui em Baraque, eu sou tradutora também, né? Só que eu tô de licença maternidade. Então, o que eu tô contando aqui pra você não é um relato que eu ouvi falar. Não, tem muitos relatos que eu ouço também, mas que realmente eu presenciei na tradução. Que os pais, eu já fui fazer algumas reclamações ao pedido dos pais na escola com relação a IDME. E os pais chegam lá, sendo que o filho que tá sofrendo IDME. Então, se a gente chega com essa postura, né, mamães, na escola, meio que assim, os professores caem em cima também, entendeu? Tipo assim, eles não levam a sério, não sei o que acontece, mas tipo assim, a gente acaba sofrendo, não dá certo, tá? Então, por isso que eu falo que a nossa postura é muito importante. Então, o que eu fiz? Quando eu recebi essas palavras que eu fui lá pra resolver, e em vez de ela pedir desculpa e falar assim, não, pode deixar que eu vou resolver, e ela, uma bronquinha em mim, aí eu falei pra ela, peraí, sensei. Primeiro, eu falei, tava eu e ela só, e eu falei, Nihongo, peraí, sensei. Primeira coisa, o que você deveria fazer como professora é me pedir desculpas, tá? Eu sei que não aconteceu isso, né? O chute na mochila quando você não estava presente, mas verbal, essas coisas, eu acho que você já estava consciente porque o meu filho falou pra você. Por quê? Aí eu expliquei, eu ensino meu filho a resolver sozinho. Apesar que ele só tem 6 anos, mas ele já saiu do Yotien. Ele não vai ter sempre a mamãezinha ali perto, porque eu sei muito bem que tem muitas mães japonesas por aí que acontece alguma coisinha, já tipo assim, já faz o escândalo na escola que meu filho que não sei o que lá, se faz de vítima, entendeu? Eu não sou esse tipo de mãe. Tô ensinando meu filho a ser homem. Então, o que eu ensino pro meu filho? Eu falei, desse jeito, gente, tipo assim, com postura que eu não gostei, bate firme, não reda o pé, entendeu? O que eu ensinei pro meu filho? Tenta resolver sozinho. Não conseguiu? Fala pra professora.
Também não resolveu? Aí eu entro. Então, hoje eu estou aqui. Então, o que eu tô falando pra sensei, você já sabe. Você já sabia, porque eu ensinei meu filho a falar pra você. E ele falou do verbal. Agora eu tô entrando porque foi física. Entendeu? Gente, olha, pra quem me conhece, fala, nossa, ela é de boazinha, mas nesse assunto, gente, realmente eu fico brava mesmo, né? Aquela ditada, gente, mãe vira leão, mas, tipo assim, eu não gosto de ver injustiça, gente, não gosto mesmo. Eu falei, firme que a sensei é assim. Aí sim, minha gente, ela, opa, se colocou no lugar e falou assim, ah, mamãe, a Karina está, né, comendo açaí, tal. Aí ela baixou a bola e falou, aí, né, falou, me desculpa, não, pode ficar tranquila que eu vou chamar o Cauã, o Tsubasa-kun, e o menino que fez isso, né, pra ver, dar o esclarecer, e pode deixar que ele vai pedir desculpa ao seu filho, porque realmente isso é toda aquela conversa que a gente já sabe. Graças a Deus, assim, realmente aconteceu isso. Ela chamou no dia seguinte mesmo, chamou o menino, chamou o meu filho, eles se resolveram ali, né, conversaram entre eles com a sensei junto, e quando foi à tarde, quando já acabou o horário da escola, ela me ligou, né, falando assim, olha, aquele sobre assunto, né, que você veio me falar ontem, já tá tudo resolvido, fizemos isso, e até agora, esse menino também vai estar no meu supervisão, né? Ela vai estar vendo, então pode deixar que não vai acontecer mais isso, mamãe. Então, por isso que eu falo para as mamães, para minhas amigas aqui, que a nossa postura é muito importante quando chega na escola com relação a esse assunto. E se você não, assim, domina o idioma, leva uma tradutora, né? Leva um tradutor que tem essa postura, né? Por favor, se realmente você, não gosto de dizer de vítima, né? Mas, tipo assim, está sofrendo, né? Com relação a IDME, assim, com seus filhos, leva essas pessoas, sabe? Que vai ali lutar por você, que vai explicar a situação certinho pro professor, que tem essa postura firme, né? Realmente não chega lá sorrindo, pedindo gomenasai, sendo que você, né? Você que tá sendo, assim, seus filhos que estão sofrendo, sabe? Então, isso é muito importante, tá bom? Muito importante e super dá certo, tá? Bom, do meu filho foi isso. Graças a Deus, depois dessa mochila do chute que levou, nunca mais aconteceu nada, né? Graças a Deus que eu me lembro, assim, da reclamação, ele nunca mais fez reclamação, só fez amizade e deu certo, graças a Deus. Agora eu vou contar o da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, agora, este ano ela tá na 5ª série. Aconteceu que meninas, minha gente, é um pouco complicado, porque mulher, né, gente, aqui no Japão tem essa mania, assim, de ficar criando grupinhos, sabe? Quem estudou aqui no Japão sabe muito bem do que eu tô falando. Então, tinha uma turminha lá que começou a falar, assim, gorda pra ela, né? Porque o padrão aqui do Japão, das meninas, tipo assim, é bem diferente do que é o Brasil, né? E assim, querendo ou não, a gente brasileira tem, assim, tem um pouco mais de corpo, o corpo é diferente. Então, assim, acabou chamando ela de gorda, que tal tudo, que não quer brincar com você, tudo mais. Aí é a mesma coisa. Eu ensinava pra Kathleen, o que importa é que o que Deus acha de você e o que a nossa família acha. O restante do que as pessoas ficam falando por aí, não acredite, tá? Então, eu sempre trabalhei nela, nesse autoestima de quem ela é, sabe? De quem ela é, que ela é amada pra família, amada por Deus, e que se vier tudo, alguma coisa de fora que é contrário, né? Então era pra ela descartar, não ligar. E eu falei assim pra ela assim, não liga que essa menina fala que não quer brincar com você, porque sabe o que vai acontecer? Porque elas querem que você fique falando assim, ah, sério, não, por favor, brinca comigo, né? Eu falei, não. Se ela não quer brincar, deixa ela, tá? Brinca com outras amiguinhas, porque sabe o que vai acontecer? Aí ela falou assim, nossa, ela nem ligou. Ah, eu vou brincar com você sim. E é isso que acontecia. Né, a amiguinha falava assim pra Kathleen, ah, não vou brincar, não quero brincar com você, eu não quero brincar com você. Aí a Kat falava assim, tá bom, ué, vou brincar com a outra amiga. E brincava. Aí o que acontecia? A amiguinha falava assim, ai, Kat, desculpa, brinca comigo, né? Então, é isso que acontecia. Outra coisa também que aconteceu com ela, que eu me lembro, a sensei tava dando as folhas, né? Tava com o bateru as folhas, e as crianças tinham que, acho que era um papel muito importante, as crianças tinham que ir lá na frente buscar e voltar. E quando ela voltava, o bendito menino colocava toda vez o pé pra ela cair.
né? E ela vinha reclamando pra mim, mamãe, nossa, tem um menino lá, fulano, que faz isso comigo e toda vez eu caio, sabe? E já falei pra ele, eu já sei, mamãe, né? Eu tenho que resolver, depois falar pra sensei e tal, tudo mais. Só que daí, eu já falei com ele e ele não para. Aí eu já falei pra professora, ela briga com ele, mas tipo assim, para 2 dias, depois ele continua de novo. Aí eu falei pra ela, ah, é? Então você vai fazer o seguinte... Amanhã, com certeza, ele vai fazer de novo, não é? Ela falou assim. Então, você vai fazer o seguinte. Amanhã, quando ele fizer isso com você novamente, você, com toda a sua força, você vai falar assim, ó. Yametete yutaresho! Que significa, eu já não falei pra você parar! E grita. E sabe o que vai acontecer? É muito importante ensinar aos nossos filhos isso. O que vai acontecer depois? É o que eu fiz com a minha filha, Cat. Assim que você fizer isso, a sua professora vai olhar pra você e falar assim, Cat, Yui-chan, que é isso? O que tá acontecendo? Aí você vai falar, professora, bem firme, brava. Falou assim, professora, eu já falei pra ele não fazer isso, colocar o pé pra mim cair, ele tá fazendo de novo pra mim cair. Você vai falar brava e sentar brava. Gente, e sabe o que vai acontecer? Eu falei pra minha filha, a sensei vai brigar com ele e ele vai ficar com tanta vergonha e nunca mais vai fazer isso com você. Gente, e é exatamente isso que aconteceu. Parece mentira, né? Mas é verdade. Pode perguntar pra minha filha que ela vai confirmar essa história pra vocês. No dia seguinte, à noite, na janta, ela toda feliz contando pra mim que foi exatamente aconteceu isso que eu tinha falado pra ela. O menino colocou o pé de novo, né? Pra ela cair, ela tropeçou. Ela tropeçou. E ela gritou. Mamãe, ela falou assim, mamãe, eu fiz do jeitinho que você falou. Eu gritei, falou assim, já falei pra você parar. E disse que toda a classe olhou pra mim, mãe, tipo assim, com o olho regalado, assustado. E a sensei realmente perguntou, Yui-chan, o que foi? Aí eu falei pra ela, mamãe, ué, o menino tá colocando de novo o pé aqui pra mim cair, sensei. E sentei aí, brava. E isso, gente, isso foi na 2ª série. E aí a sensei brigou com ele, firme dessa vez, na frente de todo mundo. E ele ficou caladinho, né? E aí depois eu acredito que ela não vai fazer mais não, mãe. Acho que não vai fazer mais não. Enfim, eu fui acompanhando, que é muito importante também, né? A gente ter esse momento da família. A gente aqui em casa tem costume na janta, sabe? Criar um ambiente para os nossos filhos poder contar como que foi a escola, sabe? Isso é muito importante. Eu priorizo muito isso, eu não abro mão todo dia, né? Eu pergunto para meus filhos como que foi a escola. Olha, você tá sofrendo de me? Vocês não estão provocando não, né? Tá fazendo de me? Não. E 3 princípios, né? Eu pratico 3 princípios, inclusive eu coloquei lá no meu Instagram também, que eu sempre repito aqui em casa para meus filhos não sofrerem de me. Que é, os 3 começam com I. Ijime shinai, ijime sasenai e ianakotogattara sugu iu. Então, a gente sempre priorizou isso, eles sempre têm esse momento da mesa, né, de poder falar, não, mamãe, tá acontecendo isso, não, mãe, tá acontecendo isso, não, tô fazendo de mim, não, sabe, não, tá tudo jóia, a escola agora melhorou, tal. Então, isso é muito importante também. Então, depois desse acontecimento da Kathleen, o menino nunca mais fez, gente. E assim, sucessivamente, graças a Deus, ela tá conseguindo resolver, né, e a última vez que eu me lembro que ela tava reclamando, que ela até falou que não queria mais ir pra escola, foi com a sensei. O que aconteceu? Na 4ª série, eu era muito brava, conhecida da escola inteira, que todo mundo tinha medo também, que ela era muito brava. E essa professora nunca tive problema com a Cat, e a Cat nunca tive problema com ela. Só que um dia, era no dia que tinha Taiku, né? Acho que tava perto do Undokai, eles estavam ensaiando. Aí aconteceu que a Cat, com a amiguinha, tava no posicionamento errado na dança. Ela tava ensaiando a dança e tava no lugar errado. Aí a sensei, acho que na hora da correria, e pegou o braço da Cat e o braço da menina e falou assim, não é aí, é aqui, né? E ela, minha filha, tipo assim, menina, né, sentimental, e ela ficou bem triste, magoada com a sensei e voltou em casa falando que não queria mais pra escola. Aí perguntei pra ela o que tinha acontecido e ela me contou desse episódio, né? Aí eu falei, tal, tudo, mas tenta conversar com a sensei, né? Fala, Cat, pra ela mesmo, sabe? Que você não gostou dessa atitude que ela fez, não gostou, né? Pegou no braço. Aí, minha gente, isso aqui ela não quis.
Então, eu respeitei o momento do luto da minha filha, sabe? Mas todo dia, acompanhando o coraçãozinho dela. E também trabalhando novamente no autoestima dela. Não, filha, acho que a sensei na correria, né? Não queria fazer isso. Não, mãe, você é mais forte que isso. Vai lá sim, não abaixa a cabeça, sabe? Não fica desse jeito. Você só deve abaixar a cabeça se você realmente fez alguma coisa errada. Você fez coisa errada? Ela falou, não, mãe. Eu falei, então, você vai sim pra escola, né? E a vida que segue e tal, tudo. E ela ia pra escola, e às vezes quando falava assim, ah, mãe, não quero ir pra escola, ela é muito brava e tal. E eu sempre trabalhei assim, no coraçãozinho dela. Só sei que um dia, ela voltou toda feliz. E ela falou assim, mamãe, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu consegui resolver. O que você fez, Cat? Então, na hora do Kyoshoko, né, tava almoçando, e ela tava na minha frente, né, porque agora a minha mesa é na frente da sensei. Então, eu terminei ali, né? E eu falei, sensei, sabe aquele dia do Taiku, né? A gente tava ensinando um dokai e eu tava no lugar errado da dança. A sensei pegou pelo meu braço, puxou assim, falando que eu não tava no lugar certo. Aí a sensei falou assim, eu fiz isso? Ela falou assim, sim, fez. O meu coração ficou muito doloroso, né? Kokoroi tá com Natal, ela falou. E eu até chorei e tal, tudo, né? Disse que ela... Gente... Aí a minha filha falando, né, que a professora ficou cheia com os olhos de lágrimas, assim, sabe? Tipo, nossa, eu fiz isso e eu tinha com você. Eu falei assim, fez, sensei. Aí ela disse que abraçou a Cat, né? Falou assim, nossa, Gomenasai, Cat, me desculpa, não queria ter machucado o seu coração, tal, tudo. E mamãe, depois a gente ficou bem, sabe? Eu tô bem agora, né? Então... eu fiquei super feliz com isso, sabe? Que ela já estava conseguindo resolver ali, essa postura também que ela teve, né? E esse trabalho, sabe? Agora eu quero entrar nesse assunto, que o nosso papel como pais é muito importante, é muito importante. Lembra, voltando do assunto, que o meu pai, né, meus pais, era sempre ausente, porque eu trabalhava muito, mas quando eu precisei, ele estava presente, né? E o que eu faço com meus filhos? Sempre eu observo, sempre eu pergunto, sempre estou presente. Eu não, assim, é muito importante, mamães, a gente, assim, não ficar despercebido, ficar no mundo da lua, sabe? E não perguntar, porque, assim, aqui no Japão, realmente, as nossas vidas é corrida, principalmente para os pais que trabalham, né, com todo respeito. Assim, realmente trabalha, muita coisa a resolver, chegar em casa, mamães, né, tem que fazer janta, é soja, é isso, aquilo, cuidar de filho, ser esposa, realmente é muito corrido. Mas nós, como mães, não podemos ficar despercebido ao ponto que a gente não consiga perceber, assim, alguma raiz de amargura que está entrando no coração dos nossos filhos. Então... aqui em casa, o que eu faço, né? Eu repito, desculpa, a gente tá ficando meio barabará, tá? É tanto recado, é tanta coisa que eu, assim, eu gostaria de passar pra vocês, tá? Então, eu tô me esforçando aqui pra conseguir passar tudo. Trabalhar na autoestima, assim, dos nossos filhos, porque eu sei que não é todas as crianças que conseguem, sabe, assim... ter essa autoestima, né, e vai que vai, eu sei que não, tem muitas crianças que é mais vergonhosa, acanhadas, mas é importante ensinar nossos filhos, não devemos abaixar a cabeça quando a gente tiver certo. Eu sempre falo isso pra Cat e pro Cauã, eu falo, gente, ó, chega na escola, você vai entrar no TNC, vai acontecer isso, você é sujeito, sempre avisei eles antes, né, então, não abaixa a cabeça, mas sim, abaixa a cabeça sim, se você fizer coisa errada. Toma vergonha na sua cara, eu falo bem assim. E seja homem, seja mulher de Deus, que você abaixa a cabeça e fala, me desculpa, eu errei. Fora isso, não abaixa a cabeça. Tenha a postura assim, firme, seja amigo de todo mundo. Não se preocupa, porque vai ter, assim, amiguinhos que não vai querer ser amigo de você. Não se preocupa, deixa eles pra lá e fica com pessoas que querem ter a sua amizade. Enfim, gente, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é isso, né? Vamos ser amigos. Sim, a gente é mãe e pai, né? Que é autoridade sobre nossos filhos, mas também, nessas horas, nós devemos criar um ambiente realmente de que os nossos filhos tenham um momento que eles podem falar de tudo, sabe? E a gente ouvir eles e poder ajudar. É isso que... eu repito, né?
é uma coisa que realmente eu pratico aqui em casa, então super deu certo, né? Tá dando certo, graças a Deus, assim, meus filhos não sofrem mais o IDME, nós superamos isso juntos. Eu sei que esse vídeo é um assunto muito delicado, é muito delicado, porque tem muitas mães mesmo aqui no Japão, na comunidade brasileira, que sofrem o IDME. Não tá sendo fácil, não foi fácil. E eu acho que cada uma de vocês tem essa experiência, muito mais, né, do que eu, porque eu acho que o meu, assim, foi bem raso, sabe? Inclusive, gente, eu vou deixar um link aqui pra vocês, que é o testemunho, a experiência da Brenda, né? Como muitas pessoas conhecem ela, né? Na tradução LB, ela é uma bênção de menina, assim, realmente tem ajudado muitos brasileiros aqui, a comunidade brasileira aqui no Japão. E ali ela conta um pouquinho da experiência dela também de bullying, que ela sofreu da 1ª à 4ª série e como ela superou, né? É muito lindo o testemunho, gente. Vou deixar o link aqui pra vocês. Ela já tá sabendo, eu conversei com ela se eu poderia falar aqui no canal. Ela falou que tudo bem. Então vou deixar o link aqui pra vocês. Assistem que realmente, assim, é muito forte, né? É muito lindo, assim, como ela superou, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, assim, por demorar tanto, né? Eu não esperava, assim, que ia demorar tanto, né? Pra contar da minha experiência, dos meus filhos. Mas é isso aí, né? E fala até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.